Bom, pessoal, vamos lá dar continuidade, certo? Então, a gente, na aula passada, a gente terminou já com o ambiente em 3D, concluído, certo? Eu falei também a questão dos níveis, né? Só relembrando que os níveis, a gente vê aqui no lado direito, na barra de navegador de projetos, né? Lembrando que a gente fez o atalho NN para navegador e PP para barra de propriedades, certo? No navegador, a gente viu aqui uma das elevações. Eu vou pegar aqui a elevação norte, aleatoriamente. E aí a gente falou um pouco sobre a questão desses níveis no Revit. A gente falou sobre os níveis, inclusive está lá gravado no YouTube, aula 02, já está lá postado, certo? E aí a gente também comentou dessa numeração, que são os números dos níveis. É a partir desse ponto aqui que eu quero começar a explicar um pouco sobre a aula de hoje. E para isso, eu vou dar o zoom aqui nessa região aqui, certo? Que é exatamente onde está o nível do pavimento térreo. Deixa eu ver se eu consigo me aproximar mais, só para poder explicar melhor para vocês em um único zoom. Isso aqui que eu estou fazendo, a gente vai ter explicações mais aulas mais à frente. Pronto, eu vou deixar mais ou menos perto. Pronto, aqui vai dar para explicar o que eu quero falar com vocês. Bom, o que é que está acontecendo aqui nessa situação? Vou explicar. Deixa eu ver se ele pega aqui só para poder ficar melhor a explicação também. Não, não pega, vai ficar assim mesmo. Bom, vocês estão o seguinte, vocês já viram na aula anterior que essas linhas aqui são, e essa nomeação, essa titulação, são os níveis do Revit. E já falei também na aula passada que o Revit pensa por níveis, que equivalem ao meu pé esquerdo. Isso aí a gente deixou bem elucidado na aula anterior, antes do recesso. Está lá, retoma o vídeo, aula 02, vocês conseguem ver. Então a gente trabalhou a questão dos níveis, que as paredes, certo? Aí agora eu quero que vocês façam o seguinte, se vocês estiverem dentro de alguma vista, clica aí na parede, por favor, e vocês vão ver que a gente já falou na aula passada, todo elemento que eu seleciono, a barra de propriedades vai assumir as propriedades daquele elemento. Como eu selecionei a parede, ele está dizendo algumas informações da minha parede aqui. Linha central, isso aqui a gente vai ver um pouco mais à frente. Mas o que eu quero trazer de importante é isso aqui, ó. Restrição da base, que é o pavimento térreo. O deslocamento dela é 0. E ela está indo até acima para o nível do pavimento superior. Então, ela está conectada do nível do térreo até o nível do pavimento superior. O que é isso? Quando eu venho aqui para o meu desenho, certo? Ou seja, ó, a minha parede está saindo do nível do pavimento térreo. Vocês conseguem ver que ela está conectada. Esse conceito de conectado no Revit é estou colado, estou linkado, estou conectado. Então, ela está conectado aqui, nesse pavimento térreo, e vai até o nível do pavimento superior. Isso eu descubro como? Quando eu seleciono a parede, ele diz aqui, ó, a base dele é do pavimento térreo e está indo até o pavimento superior. Vou aumentar aqui essa caixa para vocês poderem ver o nome completo. Só redimensionar que é chato, consegui. Está aqui, ó, está indo do pavimento térreo até o pavimento superior. Vamos ver o que acontece se eu fizer algumas alterações. Por exemplo, eu vou selecionar uma parede, no caso vocês não precisam nem fazer, apenas olhem para cá, já ajuda demais. E vou dizer, essa minha parede, eu não quero que ela vá até o pavimento superior. Eu quero que ela vá, na verdade, até o pavimento rooftop. Quando eu seleciono e jogo o meu mouse para a minha tela, ele jogou a parede até o rooftop. Ele vai até o nível do rooftop. Então, essas informações aqui, elas me trazem muitas coisas interessantes. Por exemplo, vocês fizeram em algumas das provas de vocês uma bancada de cozinha, aquela cozinha americana. A parede de cozinha americana, ela não vai até lá em cima, ela fica até uma certa altura, não é isso? Até geralmente 1 metro de altura. Então, o que é que acontece? Quando eu for fazer essa situação, eu vou selecionar a parede, vou colocar no 3D para vocês perceberem melhor o que eu estou fazendo. Seleciono a parede
E aqui, nas conexões, eu digo, não, ela vai sair realmente do pavimento térreo, que ela não está flutuando, só que ela vai ficar agora não conectada. Ou seja, ela vai estar pedindo uma informação. Eu vou até onde? Não sei o quê. Então, você bota não conectada e diz, você vai ter apenas 1,10 m de altura. Dou Enter. Aí, quando eu boto o mouse para a tela, ele assumiu, pronto. Ele assumiu exatamente as propriedades que eu acabei de colocar. Ela é uma parede agora que está saindo do térreo e está indo até 1,10 m de altura. E é assim que eu faço meias paredes quando eu estou fazendo um projeto desse tipo. Professor, por exemplo, meia parede de bancada de cozinha, você quer fazer, tipo assim, um canteirozinho que tem um banquinho para se sentar, você bota uma meia parede dessa também de altura. São situações que você vai precisar em alguns momentos trabalhar. Professor, eu poderia criar um nível e botar ela conectada até esse nível da parede? Poderia, mas eu acho que é perda de tempo. Eu prefiro trabalhar com níveis no Revit quando eu trabalho com pés esquerdos e algumas situações atípicas no meu projeto, como lance para rampa, escada, se eu for ter 2 níveis, né? Por exemplo, aqui, essa sala de aula aqui, ela está num nível mais baixo que esse nível aí que vocês acessam. Então, eu teria um nível para cá, outro nível para lá, outro nível para o bloco do principal, outro, né? Eu trabalharia alguns desses níveis, certo? Mas paredes desse estilo, eu prefiro trabalhar com ela não conectada. Entenderam esse conceito da parede conectada? Alguma dúvida? Não? Bom, vou voltar a minha parede aqui para não conectado para até pavimento superior. Quando eu boto pavimento superior e jogo o mouse para a tela, ela retoma suas propriedades. Entendido aí? Entendido? Beleza. Outra situação é o deslocamento da base. O deslocamento da base, valores positivos, olhem o desenho que está ali no quadro. Essa linha tracejada vermelha no quadro é o nível. Professor, que nível? Esse nível aqui, essa linha de nível. Certo? Essa linha de nível. Valores, vou até aumentar o zoom aqui agora e deixar assim para vocês poderem ver melhor também. Valores, aqui ó, restrição da base. Ele está dizendo exatamente que a minha parede está linkada, está conectada, esse é o termo, conectada com a linha da base do pavimento térreo. E está com deslocamento 0, ou seja, ela está colada no linha do nível. Se esse meu deslocamento for um valor positivo, por exemplo, vou botar aqui mais não, só 0,5. Ela subiu meio metro do chão. Não, professor, ela vai descer, então você bota menos 0,4. Ela desce do nível. Então, as conexões das paredes, elas são a partir do nível que ela nasce. Eu posso colocar ela mais para cima ou mais para baixo. Professor, e se eu estivesse trabalhando com subsolo? É muito melhor criar um nível chamado subsolo e conectar ela do subsolo até o pavimento térreo. E aí vai sucessivamente. Mas pequenos deslocamentos você faz por aqui. A gente vai precisar fazer um deslocamento da parede do pavimento térreo? Vamos. Um pouco mais à frente eu vou retomar. Mas isso aí é um ponto importante para começar a aula de hoje. Então, os níveis e as minhas paredes estão conectadas do pavimento térreo até o pavimento superior. Tanto é que quando eu forço a conexão aqui, esse campo fica desabilitado. Ele fica um cinzazinho. Por quê? Porque eu não consigo mexer essa numeração. Eu só vou conseguir mexer aqui se eu alterar aqui para não conectado. Não conectado. Então, muitas vezes, quando a gente vai começar a desenhar uma parede, às vezes, sem querer, a gente não olha o que está aqui e dá esses errozinhos. É sempre bom, eu gosto de trabalhar na seguinte sequência. Entro no comando, olho as propriedades e vou para a minha área de trabalho, que é essa minha tela de desenho. Geralmente, esse padrão. Com o passar do tempo, vocês já vão ter isso incorporado, vocês vão fazer mais rapidamente e, às vezes, até pula essa etapa. Ok? Dúvidas em relação à questão dos níveis? Não? Vamos lá, vamos continuar. Todo mundo agora coloque na planta de piso do pavimento térreo. Todo mundo coloca aí na planta de piso do pavimento térreo, certo? Vou estar trabalhando aqui com essa pavimento aqui. Pronto. O que é que nós vamos fazer agora? O conceito de trabalhar no Revit é o conceito de BIM, né, que é modelar
modelo de informações da construção civil, né? Ele vai trazer informações, desenhos muito aproximados para podermos simular um pouco a realidade. Então é o seguinte, quando eu estou dando, por exemplo, essa aula para edificações, o que eu vou fazer agora é um pouco diferente para o que eu dou para o pessoal de redes. Em edificações, que vocês têm uma área, formação profissional dessa área, o que acontece? Quando vocês já visitaram talvez alguma obra, antes de a gente assentar o piso, a gente geralmente faz o quê? O contrapiso, não é isso? Não sei se vocês chegaram a ver em alguma obra, existe o contrapiso. Você faz um contrapiso, o pessoal às vezes bate lá com peso para quebrar, deixar não sei o quê, passa uma massa e tudo. É como se fosse uma laje. Aí vocês vão aprender mais na frente com muito mais professores melhores do que eu nessa área, né? Que é a questão, às vezes é a laje radier, às vezes é a laje corrida, sapato. Essa parte vai ser mais à frente. Mas, para mim, o que é que acontece? A gente vai precisar desenhar a laje e depois desenhar o piso. Professor, como assim? A laje que a gente vai fazer, ela vai percorrer por toda a casa. E o piso vai ser apenas dentro da área do ambiente, da área útil de cada ambiente. Então, a gente vai fazer agora, primeiramente, a minha laje e depois eu vou fazer o meu piso. Qual é a observação que eu quero trazer para vocês? Não apliquem ainda nenhum piso, mas eu quero que vocês vejam a seguinte informação. Todo mundo vem aqui em arquitetura e clica aqui em piso. Todo mundo vem em arquitetura e clica aqui em piso. Pessoal, quando vocês clicam em piso, mais uma vez, entrou naquele comando, a barra de propriedades assume aquelas propriedades. Eu quero que vocês, após fazerem isso aí, a arquitetura piso, vejam aqui, cliquem nessa barra de expansão. Vocês estão vendo que esse template, é o template, meu template, ele tem pisos de 3 centímetros de espessura, pisos de 5 centímetros de espessura, tem a laje de 10, tem o piso intertravado que é 15, tem o asfalto e tem linha de terra. Aqui a gente vai ver mais à frente. Mas o que é que eu quero trazer para vocês? Vamos lá. A gente vai trabalhar na nossa disciplina a laje de concreto e esses 3 pisos. Vamos raciocinar comigo. Eu vou ter que ir para o quadro para explicar, certo? Deixa eu ir para o quadro aqui. Então, com essa explicação aí, né? Teve gente até que tirou foto aí do quadro, vai postar no grupo de vocês, certo? A gente vai desenhar a laje e vai deslocá-la negativamente para baixo, para depois colocar o piso. Quando eu fizer, e depois que eu trouxer a informação num corte, vocês vão entender melhor. Está todo mundo dentro de pavimento térreo? Está todo mundo dentro de pavimento térreo? Quem não está, entre aí, certo? Aí eu vou vir aqui em arquitetura, piso, certo? Talvez vocês já tenham entrado nisso. Se vocês não entraram, entra agora, certo? Arquitetura, piso. Aí eu vou escolher aqui o meu piso, laje concreto. Eu vou escolher esse 10 centímetros laje concreto, certo? Boa parte das ferramentas do Revit, quando você entra, ele converte essa barra e aqui vai ter essa barra que eu chamo de barra de caixa de ferramentas de desenho, tanto é que ele está dentro de desenhar. Que eu posso desenhar através de várias formas, através de linhas, retângulos, certo? E tem esse aqui que é bem interessante, selecionar linhas. Eu uso muito linha, retângulo, selecionar linhas. Esse de selecionar paredes, às vezes eu uso, às vezes não. Por quê? Ele pode dar um conflito de pegar o lado interno da parede, ou pegar o núcleo da parede. Professor, o que é núcleo da parede? Vamos ter uma aula mais à frente. Mas eu vou usar ou linhas, ou selecionar linhas. Eu vou fazer pela primeira opção de selecionar linhas, certo? Depois eu vou fazer um desenho com linha, depois fazer um com retângulo. Selecionar linhas, talvez seja mais fácil. Quando eu clicar em selecionar linhas, aí eu venho com o meu mouse para a minha área de trabalho e vou clicar, ó, veja que ele destaca a linha. Vou dar um clique aqui, ó. Ele está ficando um pouco rosa, que é exatamente a linha de piso. Eu vou fazer pela área externa. Eu vou fazer pela área externa. E vejam que eu consegui, certo? Fazer o contorno de toda a minha edificação. Então, eu preciso que vocês façam isso aí, porque vai aparecer uma mensagem de erro para eu explicar. A gente desenhou pelo contorno. Quando você termina, ele apresenta aqui 2 caixas para você dar o cheque de confirmação e a
cancelar o que você fez. Quando a gente vai confirmar, todo mundo aperta aí no confirmar. Apareceu essa mensagem de erro. Quem não apareceu é um sortudo. Quem apareceu, ótimo, vamos aprender. Alguns momentos vai aparecer essa mensagem de erro aqui. Por que isso acontece? Eu não vou apertar de sair de desenhar, tá? Porque senão eu vou perder o que eu fiz. Eu vou continuar. Por que isso acontece? Pessoal, piso. Eu digo que piso é como uma pista de atletismo. Você tem que ter sempre uma sequência, sem ter dúvida para onde tem que ir. Como assim, professor? Ó, o meu piso, ele vem aqui, ó. Todo mundo olhando para a minha tela. Eu estou vindo aqui pela linha rosa. Quando ele chega aqui, ó, eu tenho uma bifurcação. Eu não sei se eu vou seguir em frente ou se eu vou seguir para cá. O Revit não pode ter essa dúvida. Você tem que resolver isso. Então, o que é que eu faço? Ou eu apago essa linha aqui, que eu não preciso, esse pedaço. Professor, se eu apagar essa linha, vai apagar ela todinha. Verdade. Ou então eu uso um dos comandos que eu uso muito no Revit, que equivale ao fillet do AutoCAD. É o TR. TR. Eu digito TR e digo, eu quero que fique essa e fique essa. Aí ele faz, ó, professor, por que não sumiu? Porque ficou um pedaço aqui, ó, apertamos. TR, eu quero essa e essa. Olha, ele está dando, provavelmente ele está dando linhas duplicadas aqui, ó. Eu vou, com delete ele apagou. Então o que acontece? Professor, se eu der delete e apagar essa linha aqui todinha, aí você volta na ferramenta de desenho, seleciona a linha e desenha a linha daqui para cá. Quando o contorno estiver todo concluído e você confirmar com checkbox, com check-in, ele vai aceitar. E ele desenhou a laje. Aqueles que não apareceram a caixa, ótimo. Mas em algum momento pode ser que apareça. Então, vou aqui botar no 3D, ó. Eu já estou com a laje aqui, ó. Já estou com a laje. Vamos ver as observações. Bom, antes de eu colocar os pisos, eu coloquei a laje. Não foi, a ferramenta é ferramenta piso, mas não são os pisos cerâmicos. Antes de eu colocar o piso, eu vou pegar essa laje e descer 5 centímetros. Por quê? Porque depois eu vou colocar o piso em cima. Então, vamos fazer o seguinte. Você pode fazer isso tanto na sua vista 3D, não tem problema. Pode ser na sua vista 3D, certo? Pode ser no pavimento térreo. Qualquer vista resolve. Até nas elevações também. Desde que você, claro, consiga selecionar. Eu vou dar o zoom aqui para vocês verem como está. Isso aqui é uma vista de elevação. E o piso está aqui. Meu piso cerâmico. Minha laje está aqui. O que é que vocês vão fazer? Eu quero que essa laje desça 5 centímetros. Então, onde é que eu vou colocar essa informação? Alguém tem alguma sugestão? Exatamente aqui, ó. Na altura de deslocamento. Então, eu vou diminuir 5 centímetros. Dica de ouro do Revit que pouca gente sabe. Professor, eu às vezes me confundo as unidades de medida. Se você não se lembrar que 5 centímetros é 0,05, você pode fazer assim, ó, menos 5 centímetros. Você pode escrever a unidade de medida. Porque quando você der Enter, o Revit automaticamente reconhece e converte para metros. Essa dica pouca gente sabe, mas com o Prof. Ricardo.top, vocês saem sabendo. Então, eu vou pegar essa laje que eu selecionei e vou botar o deslocamento de menos 5 centímetros. Quando eu fizer isso, você vai ver, professor, mas a minha laje, ela, quando eu olho aqui, ó, ela agora está mais abaixo do que a parede. Vamos corrigir isso já já. Primeiro aspecto que eu tenho que fazer é isso aqui, certo? Façam aí. Eu vou entrar aqui no meu pavimento térreo e aqui eu tenho os meus ambientes, certo? Só são as lajes. A gente já aprendeu a desenhar piso selecionando linhas. Eu vou desenhar agora com outra ferramenta. Só que agora eu vou colocar os pisos aqui dentro. A única diferença é que o piso aqui desse meu banheiro, ele vai ser o piso de 3 centímetros, porque ele é um pouco mais baixo. Então, vamos entrar novamente na ferramenta de piso. Entra novamente em piso.
Vocês vão selecionar esse porcelanato azul, de 30 por 30, e vão desenhar ele aqui dentro. A gente já aprendeu com essa ferramenta de selecionar linha. Eu vou vir aqui com a ferramenta de linhas, certo? Quando eu venho com a ferramenta de linhas, ó, cada clique que eu for desenhando, cada clique vai fazendo o contorno do piso, até fechar ele. Quando fechar, basta confirmar. Está desenhado o meu piso. Professor, a ferramenta retângulo é mais rápido? Para esses ambientes que são totalmente ortogonais, retangulares, são polígonos retangulares, sim. Basta eu vir em piso, vou selecionar aqui, por exemplo, porcelanato cinza 60 por 60. Venho na ferramenta retângulo, que está aqui em cima, e basta clicar aqui. Ó. Quando eu der um clique, outro clique, ele já desenha um retângulo. Aí confirmo, já está feito meu piso. Já resolve. E assim eu vou fazer nos outros dois ambientes. Arquitetura, piso, escolho o que eu quero, clico na ferramenta de desenho e vou fazer aqui, ó, clique, clique, desenhou. Tenho que confirmar. Professor, eu posso fazer logo 3 de uma vez só? Pode também. A diferença é que vão estar todos vinculados. Se você quiser fazer alteração em um, vai fazer em todos os outros, certo? É uma questão de opção de como você vai querer trabalhar. Por exemplo, eu venho aqui, arquitetura, piso. Vou pegar aqui agora o bege. E vou fazer ó, os dois retângulos aqui iguais. Desse ambiente, de uma vez só. E desse outro ambiente. Quando eu confirmar, ó, quando eu seleciono um, seleciono o outro. Aqui não, aqui estão individuais. Porque eu fiz cada um deles. Façam esses pisos para eu explicar um pouco sobre esse daqui. Esse daqui. Pronto. Aí o que acontece? Eu posso selecionar na vista 3D, posso selecionar qualquer lugar. Eu vou selecionar aqui um clique na vista 3D e aqui onde tem a altura do deslocamento, eu vou e coloco menos 2 centímetros. Só o do banheiro. Por quê? Foi o único que eu botei o porcelanato azul que já nasceu, já foi configurado para ser essa espessura. Pronto, menos 0,02. Pessoal, vamos ajeitar esse flutuante que tem aí, certo? Que algumas pessoas estão achando desconfortável. Essa diferença entre a alvenaria e esse buraco aqui para passar o gato ou o inseto, certo? Essa distância que está aqui entre a alvenaria e a laje, ela não pode estar na execução, isso não acontece, certo? Na execução isso não acontece. Aí eu venho e faço a pergunta. Pessoal, a parede, quando você faz a obra, ela não fica em cima da laje? A parede não fica em cima da laje? Não é isso? A minha laje, eu desloquei quantos centímetros? 5 centímetros. Perfeito. A minha laje eu desloquei 5 centímetros. Então, vai ser o mesmo valor que eu vou deslocar a minha alvenaria. Como é que eu faço para não ter que ficar clicando em cada parede? Aí vem a aula anterior que eu falei, formas de seleção. Façam comigo. Pode ser tanto no 3D quanto no térreo, certo? Professor, pode ser numa elevação, num corte? Prefiro não. Porque quando você faz um corte, você está vendo daqui para frente. O que está atrás, o ref não vai mostrar, então talvez não selecione. Então, ou eu pego realmente uma vista do pavimento, tipo do térreo, ou eu pego o 3D. Eu vou fazer no 3D para vocês olharem a diferença. Selecione aí uma parede, só precisa selecionar uma. Porque no caso a gente está desenhando, todas as paredes são o mesmo padrão de propriedade de material. Seleciona uma parede e digita o atalho SA. SA é um atalho que ele vai selecionar elementos iguais.
Por exemplo, só para vocês já terem a curiosidade, eu trabalhei aqui com 2 tipos de piso. Esse piso cinza, esse piso bege e esse piso do porcelanato do banheiro. Ó, se eu selecionar esse aqui e botar SA, ele selecionou só o piso que é igual a ele. Se eu selecionar esse aqui, SA, não vai selecionar nenhum outro, só pega ele. Porque ele só pega elementos que tenham as mesmas propriedades. Mesmo que todos dois sejam pisos, mas o que acontece? Esse piso é da família 5 centímetros. E esse piso é do tipo aqui, porcelanato bege. Esse é porcelanato cinza. Esse é porcelanato azul. Então o Revit só vai aceitar a seleção similar se for da mesma família, mesmo tipo. Tem que ser do mesmo tipo. Se for diferente, ele não aceita. Inclusive, eu posso, por exemplo, selecionar essa aqui, aí eu digito SA, seleciona tudo, e muda ela para ser agora intertravado. Aí, ó, ele muda, certo? Mas aí, só curiosidade. Então, vamos lá. Selecionar uma parede, e digita SA. Selecionou todas as minhas alvenarias. Aí agora eu venho aqui em deslocamento da base e coloco menos 5 centímetros, que é a distância entre a laje e a linha de nível. Quando eu fizer isso, as minhas paredes ficarão comportadas exatamente em cima da minha laje. Em cima da minha laje. Vamos lá. Pessoal, a gente vai agora começar a inserir uma família de porta. Uma família de porta, certo? No AutoCAD vocês tinham que fazer offset da boneca, offset do vão, extend trim. Offset da boneca, offset do vão, extend trim. Você tem que fazer isso aí tudinho. Vamos aqui no Revit. Por favor, deem um zoom mais ou menos nessa região aqui. Certo? Nessa região aqui, onde é a minha parte do meu banheiro. Faça esse zoom. Vamos vir aqui em arquitetura porta. Arquitetura porta. Eu preciso que vocês façam essa sequência, arquitetura porta. Quando você ativa o comando de porta, ele aparece as propriedades de porta. Cliquem aqui na caixa de expansão e vocês vão ver quais são as portas que existem no meu template. Existem outras portas? Sim, muitas. Mas eu vou carregar por enquanto só as do meu template. Só. A do meu template que tem são essas aqui. A porta de correr, porta lisa, porta com pivô deslocado, porta com réguas e vão de porta, que é só, como a gente diz, o buraco. Muitas vezes tem entre a sala de estar e a sala de jantar, às vezes tem só o vão da porta. Mas a gente vai pegar aqui a porta desse banheiro. A porta desse banheiro, como é um banheiro adaptado, vai ser uma porta de 90 centímetros. Então eu vou aqui, vim em arquitetura, porta. Aí a que está ativa aqui é a de 70, certo? Não, eu vou clicar nela, aqui na expansão, e vou pegar a de 90. Vou pegar a de 90. Quando eu pego a de 90... o que é que acontece? Vou botar de 90 e vou vir com o meu mouse para cá. Pessoal, nessa área aqui, está vendo que ela está proibida? Por quê? Você consegue pensar alguma porta solta no espaço? A porta está geralmente aonde? Em uma parede, que nós chamamos de hospedeiro. Então eu vou pegar, aproximar o meu mouse a uma parede. Olha aí, ó, ele aparece a porta. E olha aí, quando você repousa o mouse, ele tanto apresenta as dimensões com cotas temporárias, certo? Como mais ou menos como ela vai ficar. Dica! Eu geralmente boto para o lado que eu quero, que a porta fique girando, e com a barra de espaço você consegue alterar o lado que você quer que ela faça a abertura. Com a barra de espaço você altera o lado que você quer. E quando eu der um clique, ele já vai colocar a porta com a abertura. Só isso.
Se porventura você colocou assim, ó, para o lado errado, professor, o senhor colocou a porta abrindo totalmente errada. Não tem problema. Você seleciona ela e tem duas opções. Ou vocês clicam nessas setinhas, que ela vai trocar de lado, ó. É uma opção. Ou se você tiver com preguiça, basta você apertar a barra de espaço. Ela vai indo nas 4 configurações possíveis. É somente isso para inserir uma esquadria. Escolhe a esquadria, coloca ela no lugar e pronto. Se você quiser fazer um ajuste depois, você pode clicar nela de novo. Aí as cotas temporárias vão me apresentar as dimensões, no meu caso aqui da boneca. Ah, professor, eu queria que minha boneca fosse de 20 centímetros. Clica na porta, clica uma vez na cota temporária e digita a medida. E ela vai e faz. É só isso. Só isso. Ah, professor, me arrependi, essa porta não é para ser de 90, é para ser de 80 ou 70. Não precisa pagar. Seleciona ela, vem na caixa de propriedades e muda o tamanho dela. Ela altera automaticamente. Só precisa mudar depois de novo a boneca. Só isso. Ah, professor, me arrependi, é 90. Clica na porta, vem na propriedades, coloca o que você quer. Ela agora entrou aqui na parede, não tem problema. Você usa as setas do teclado para deslocar ela também, resolve. Você pode usar as próprias setas do seu teclado para dar um ajuste aí e depois mudar a medida para que você precisa. É só isso para inserir porta. Observação antes de vocês inserirem as outras portas. Essa porta que eu criei, ela tem algumas propriedades interessantes. Como assim? Quando você seleciona a porta, ela tem aqui na barra de propriedades algumas informações aqui, ó, em visibilidade, que você pode botar ou tirar. Você pode tirar o alisar da porta, pode tirar a soleira e colocar um bit. Bit é aquela peça de granito que tem, geralmente tem dentro de área de banho, para separar a área do banho da área não molhada, né? A área de banho que é molhada. Aqui no IF, geralmente, nos banheiros tem, só que é bem baixinho, a água até passa, mas é uma peça. Você pode botar maçaneta ou não, abertura nas vistas, isso aqui é bom quando fizer os cortes. Somente o marco da porta, não tem a porta, tem somente a caixa de madeira. Se você não quiser a soleira, ah, professor, eu não quero soleira, desabilita. Aí, ó, fica assim. Aí você não sabe, né? Então, aí está aparecendo a laje lá embaixo, ó. Eita, e agora? Eu vou ter que pegar um piso e ajeitar. Mas a gente, por enquanto, vai deixar nossas portas com soleira. Pronto, então aqui eu tenho uma porta inserida. Certo? Aproveitem aí o tempinho para inserir essas outras portas e colocar suas bonecas, que numa aula mais à frente, na próxima aula, eu vou inserir, eu vou ensinar a como fazer uma porta que não vai ter a soleira, como é que tem que fazer com piso, certo? Inclusive editar piso.